Shalom, queridos pais. Hoje, dia 19 de julho de 2025, aqui da congregação Hesed Vehemet. Eu sou o professor Lucas, professor dessa casa. Vamos estudar hoje a 41ª porção Pinhas. Saúdo a você que nos assiste agora na internet, em algum momento futuro. Sempre gosto de lembrar, se você está aqui em Vitória, a gente se reúne aqui em Vitória, tem um endereço nas redes sociais, todo Shabat às 10 horas da manhã, para estudar uma das porções da Torá, né? Existe um ciclo de estudo da Torá anual, a gente segue esse ciclo, a mesma porção que nós estamos estudando nesse Shabat, ela tem sido estudada em todas as sinagogas, comunidades judaicas ao redor do mundo, nessa mesma data. E assim, um ciclo anual, então eu convido a você que está aí no conforto da sua casa, venha participar do conforto aqui da congregação junto com a gente, no sábado pela manhã. Então, a 41ª porção, Pinhas, é o nome de Finéias, como a gente leu no Sefer Torá. Há uma ideia de que Pinhas tem uma tradução por pele escura, né? Que Pinhas teria ali a pele escura. Ela vai de Números, capítulo 25, verso 10, até o capítulo 29, no verso 40, a depender da edição, o primeiro versículo do capítulo 30 de Números. A Haftará em 1 Reis, capítulo 18, verso 46, até o capítulo 19, verso 21. Uma sugestão de leitura do Novo Testamento, a Brit Hadashah, em João 2, verso 13, até o verso 22. Então, meus amados, hoje a gente vai percorrer um pouquinho. Eu vou usar a porção como porta de entrada para um tema que, se a gente retornar uns 7 anos atrás, eu já ministrei algo muito próximo do que a gente vai fazer hoje nessa congregação, como estudo, mas existem alguns conceitos que são basilares, e a minha intenção com os irmãos hoje é voltar num desses conceitos. A gente tem vários irmãos que nesse período não estavam com a gente há tanto tempo, foram se achegando à casa, e eu entendo importante a gente retomar nesse tema para nivelar um conhecimento, uma aula, tá? Muito mais uma aula. Então, tendo dúvidas, hoje não se aveste em questionar, tá bom? A gente tem um conteúdo para seguir, mas é importante que a gente vença essas etapas aqui hoje em termos de aprendizado. Da porção, da paraxá propriamente dita, uma paraxá, mais uma vez, rica em conteúdos, né? A gente tem a recompensa, ela começa ali em Números. Eu trouxe aqui, né? Isso aí. A gente tem um resumo, a gente começa com a porção que foi o que a gente leu, o texto, a recompensa, a Pinhas, a recompensa lá com a Briti Shalom, com a minha aliança de paz, uma aliança de sacerdócio perpétuo com ele e com a geração dele, de Finéias, né? Então, se a gente retomar a porção passada, como que se encerra? Balaão, depois de não amaldiçoar o povo através da profecia, ele dá um conselho para o rei de Midian, de Moabe, e Balaque, e ele orienta que as filhas, as moças, induzissem o povo de Israel à prostituição. E assim ele faz, e vem uma praga. Isso é o finalzinho da porção passada. E em meio à praga, Finéias, guardando o zelo, no zelo dele, guardando o zelo do Senhor, é aquilo que a gente leu aqui, ele vai lá e transpassa Zinri e Cosbe, um judeu, um filho de Israel lá, da tribo de Simeão, e a princesa midianita, e encerra a praga. E o resultado disso é o que a gente começa lendo aqui, que o Eterno presenteia ele com uma aliança de paz. Teve uma morte grande, uma mortandade grande no povo. E a sequência, lá em Números 26, a gente vai encontrar o Eterno ordenando a Moisés que fizesse um novo censo, para contar. Eles estavam à beira de entrar na terra de Israel, então é feito um novo censo, e ali a gente tem algumas coisas interessantes. Algumas tribos cresceram, outras tribos diminuíram nesses 40 anos que eles passaram pelo deserto. Tem a história das filhas de Zelofehade. Zelofehade morreu,
e ele só teve filhas, e as filhas deles não herdariam parte na divisão da terra que seria feita. E elas procuram Moisés e argumentam com sabedoria, e a Torá ali é ajustada para aquilo, para fazer justiça àquelas pessoas, àquelas mulheres. Nessa porção a gente vai encontrar o anúncio de que Moisés seria recolhido ao seu povo, né, o anúncio da morte de Moisés. Josué é escolhido como sucessor de Moisés, é apontado ali, é apresentado como sucessor de Moisés. E, por fim, a porção encerra revisando e trazendo alguns complementos em relação a alguns sacrifícios que eram feitos ali nas ofertas diárias e nos períodos de festa. Esse é o resumo da nossa porção. E, a partir dela, a gente vai trabalhar um único objetivo. Eu quero trabalhar com vocês algumas questões que envolvem mandamentos. No singular, em hebraico, mitzvah. No plural, mitzvot. É o que a gente tem aí. Então, vamos desvendar algumas questões básicas sobre mitzvot. Basicamente, por que conhecê-los, conhecer esses mandamentos, o que são esses mandamentos, quantos são esses mandamentos, e encontrar exemplos disso na nossa Torá. Por que que isso encaixa com a nossa porção? A gente vai ler lá em Números 25:11, diz o seguinte: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. De modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Então, a gente observa que houve zelo por parte de Finéias. O escritor de Provérbios, no capítulo 19, verso 2, ele diz assim: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então, a gente observa que Finéias não foi precipitado. E qualquer acusação de que Finéias agiu sobre um ímpeto de rompante não faz sentido. E ainda de que Finéias sabia o que estava fazendo. Então, Finéias só pôde ser zeloso porque ele tinha conhecimento daquilo pelo qual ele estava zelando. Então, a partir desse ponto, eu quero trazer a ideia de por que é que nós temos que conhecer esses mandamentos da Torá. O que são esses mandamentos da Torá, que constantemente a gente está aqui falando. A gente cantou, né? Ibeopaneha natatalanu Adonai Eloheinu Toratahaim. Porque com o fulgor desta mesma presença, deste-nos eterno leis para a vida e amor benevolente. Que leis para a vida são essas? Do que é que nós estamos cantando quando a gente pronuncia essas palavras? É um pouco disso que eu quero colocar. Tem a visão cristã, de maneira geral, ela não olha para esses mandamentos com bons olhos. Tende a separar ali coisas ruins de coisas boas, e não é isso que a tradição judaica traz para a gente. Estava vendo um professor bacana, num podcast, ensinando coisas legais ali, falando da conversão dele, cristão, mas ele comentou que quando foi dado os 10 mandamentos, ele falou assim: não terás outros deuses diante de mim. Na argumentação dele, ele dizia, é como se Deus estivesse falando assim, embora tenham outros deuses, não os tenha diante de mim. Então, olha como que a visão cristã ela é deturpada e diferente em relação à visão judaica, de que não admite sequer a existência de outros deuses. É um único Deus que existe. Qualquer menção a outros deuses não são deuses. Então, não existe essa divisão de poder, essa divisão de força. Então, são conceitos, às vezes, que estão na nossa mente, que a minha intenção é a gente chegar aqui devagarzinho e ir consertando alguns desses conceitos. Um deles é o que pode estar na nossa mente em relação a mandamentos, a lei, como algo ruim e não como algo bom. Tá bom? Então, vamos dar uma limpada e passar um pouquinho por esses conceitos. Eu começo tentando responder essa pergunta: por que conhecer os mandamentos da Torá? E eu inicio com uma citação de Yeshua, lá em Mateus 5, verso 16 a 20, com algum recorte, ele diz assim, eu vou ler com vocês.
assim que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas obras que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, menor desses mandamentos, e ensinar a outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino do céu. Mas quem obedecer a elas, essas mitzvot, a esses mandamentos, e ensinar dessa forma, será chamado maior no reino dos céus. Pois eu vos digo, a menos que a sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos prusim, vocês não entrarão no reino do céu. Inicialmente, a gente tem uma ordem de Yeshua aqui. É claro, a primeira coisa que está marcada de branco ali. O que Yeshua está ordenando, falando que, olha, vocês precisam fazer isso. Está ali. Que a nossa luz brilhe diante das pessoas. Não tem dúvida quanto a isso. É uma ordem de Yeshua. Falou assim, ei, a sua luz tem que brilhar diante das pessoas. Então, nessa sequência, como a gente faz a nossa luz brilhar? Eu vou voltar no versículo. Daqui, desse texto, Yeshua está mandando. Vocês têm que fazer a luz de vocês brilhar. Para que elas possam fazer o quê? Ver as boas obras. Então, observa, através das nossas boas obras, nós fazemos a nossa luz brilhar. É isso que o texto está dizendo. Faça a luz brilhar, para que as boas obras de vocês possam ser vistas. E aí eu vou à próxima pergunta. O que são essas boas obras? Volto no texto. Observa que assim, a gente não pode ler as coisas que Yeshua está falando no mesmo discurso e enxergar essas coisas como desconectadas. Elas estão conectadas. Então, de novo, Yeshua nos ordena, a sua luz tem que brilhar. Essa luz vai brilhar por meio das boas obras. E o que ele emenda falando quando ele fala de boas obras? Ele não veio fazer o quê? Abolir a Torá e nem os profetas. Ele veio cumprir. Então, eu digo para vocês que essas boas obras, como praticar essas boas obras, ele associa isso com não abolir a Torá. E como que a gente não abole a Torá? Aí ele vem explicando no texto. Olha, cumpre o menor dos mandamentos, até o menor dos mandamentos. E ensine as pessoas a cumprir o menor dos mandamentos. O maior, o menor, todos eles. Não ensine as pessoas a não cumprir esses mandamentos. Existe uma relação direta entre os mandamentos, brilhar a luz e fazer boas obras. Eu vou ler o texto pela última vez, para a gente seguir. Que a sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas possam ver as suas boas obras. Uma vez que ele fala de boas obras, ele já inicia falando, olha, eu não vim abolir a Torá, mas quem obedecer a estes mandamentos que estão na Torá, será maior no reino dos céus. E quem não obedecer, e ensinar a não obedecer, ensinar a não obedecer, será chamado menor no reino dos céus. A relação entre boas obras e mandamentos, ela é uma única coisa. Ela é uma coisa só. Toda vez que a gente lê nas Escrituras do Novo Testamento, falando a respeito de boas obras, que as suas boas obras brilhem diante das pessoas, que o apóstolo fala assim, abundem nas boas obras que de antemão foram preparadas para vocês. Que boas obras é essa que eles estão falando? Eles estão falando do cumprimento de mandamentos da Torá. Por que eu sei isso? Qual que é o verdadeiro trabalho da Torá? Para que serve a Torá? Paulo diz assim, pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. Romanos 3, pedacinho do verso 20. Existem outras traduções, mas vão chegar no mesmo significado. Esse significado é muito interessante. Então, a Torá, ela mostra para mim o que é bom
e o que é ruim, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E eu devo fazer boas obras. Então, observa que conhecer os mandamentos me dá o balizamento do que eu devo fazer. Um tema central na carta de Paulo aos Romanos é mostrar de que nunca houve para judeus e gentios mais de um caminho para a justiça. Sempre foi o caminho de confiar em Deus. Então, veja bem, não se trata de alcançar justiça por meio da guarda legalista de mandamento. Isso Paulo vai criticar constantemente. Constantemente o apóstolo Paulo vai falar contrário à guarda legalista de mandamento. E seria cumprir o mandamento pelo simples fato de cumprir. Ou cumprir o mandamento acreditando que este rito, essa obrigação, ela vai te fazer ser achado justo diante de Deus. Isso nunca foi assim. Isso Paulo está ensinando, mas os rabinos já trabalhavam isso, os profetas falam disso constantemente. Essa ideia de que, olha, não ache que pelo seu esforço, pelo seu mérito, você vai alcançar justiça diante de Deus. Sempre foi baseado na confiança em Deus. Agora, basear a sua justiça na confiança em Deus não tem nada a ver com jogar os mandamentos de Deus para um local de menos valor. Até porque o próprio Mashiach nos disse, olha, cumpre, faça brilhar suas boas obras. Em todo o contexto judaico, boas obras é tido como guarda de mandamentos, cumprimento de mandamentos. Então, resumindo, por que é que nós devemos conhecer mandamentos? E é o que nós vamos fazer um pouquinho aqui hoje, desvendar um pouquinho alguns desses mandamentos. Para que nós possamos ser zelosos. Pinhas só pôde ser zeloso por conhecer o que era a vontade do Eterno. E a vontade do Eterno está expressa na palavra dele, traduzida de maneira ali sistemática, através dos seus mandamentos para nós. Para fazermos brilhar a nossa luz, como ordenou Yeshua, preciso conhecer os mandamentos para que faça brilhar a nossa luz. Para que vimos também que estar na luz implica em fazer boas obras. E fazer boas obras quer dizer cumprir mandamentos. Isso são conceitos basilares que a gente defende nessa casa, não da minha cabeça, da cabeça de nenhum dos professores, mas isso é o que a tradição judaica coloca para a gente, a forma de enxergar esses mandamentos. E aí a gente tem uma questão prática relativamente fácil, que é o seguinte: mais uma importância de conhecer os mandamentos. Constantemente nós temos situações no nosso dia a dia, da nossa vida, que a gente precisa tomar decisões. As decisões que a gente toma, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o seguinte: existe alguma lei que determina, que orienta o que eu devo fazer? Sim, existe, está claro. Vou pegar lá um exemplo. Eu quero, a pessoa quer casar com a irmã dela. Um exemplo aqui que me veio, uma situação real. Ela quer casar com a irmã dela. Não, estou aqui, me apaixonei e quero casar com minha irmã. Está claro na Torá? Tem legislação sobre isso? Tem. Fala o quê? Não pode. Não pode. É uma relação proibida pela Torá. É um mandamento. Você não vai tomar a sua irmã como sua mulher. Pronto. Eu tive na família uma tia, ficou viúva e acabou casando com um primo que também estava viúvo. Pessoas aí na casa dos 50, 60 anos, não sei. A filha, crente, se revoltou, porque isso é um absurdo. Espera lá. É absurdo da onde que você está tirando que isso é absurdo? Porque a Torá, segundo Paulo, veio para mostrar para a gente o que pode e o que não pode. Trazer à luz daquilo que é pecado e aquilo que não é. É uma relação proibida pela Torá? Não é. Não é. É uma relação lícita pela Torá.
Se existe na cultura brasileira, se existe, enfim, no ideal, no imaginário de alguém, tudo bem, mas você pode chamar isso de pecado? Não pode chamar isso de pecado. Por quê? Quem define o que é pecado e o que não é pecado é a Torá. Então, mais uma vez, conhecer os mandamentos do Eterno é interessante para que a gente tome decisão do nosso dia a dia. Eu gosto sempre eu uso o exemplo da questão de ajudar o pobre. Às vezes você está em dúvida, ajuda ou não ajudo? Amigo, a Torá está falando que é para você ajudar. Não tenha dúvida quanto a isso, é para ajudar. Não tem nem bênção para ajudar o pobre, né? Tem bênção para quase todas as coisas no judaísmo. Para você ajudar o pobre, não tem bênção. Você ajuda antes, vai fazer bênção depois. Já é a bênção, a ajuda ao pobre ali. Enfim, gente, então, às vezes eu recebo de alguns irmãos aí, falam assim, Lucas, acontecendo tal coisa, o que a gente pode fazer? O que você acha que eu devo fazer? Isso acontece aí com outros professores da casa. A nossa resposta ela é sempre, olha, eu vou tentar te ajudar a encontrar o que a Torá fala a respeito disso. Se não está claro na Torá, vamos olhar nos profetas, vamos olhar o que os apóstolos falaram. Mas muitas coisas não estão ditas ali. Se essas coisas não estão ditas, então não tem pecado nisso. Aí a gente pode começar a conversar sobre, olha, parece que isso aqui é melhor, parece que isso aqui é pior. Mas pode, não pode, devo, não devo, a gente precisa conhecer os mandamentos. Bom, vamos lá. Algumas informações básicas aí, né, novamente aí sobre mandamentos, sobre mitzvah. A gente vai encontrar expressões em toda a Bíblia, como lei de Deus, a lei de Cristo, a lei de Moisés, tudo isso é uma única coisa. Nós não estamos, a Bíblia não está falando de itens, de coisas diferentes, quando ela fala a respeito de lei de Deus, lei de Cristo, lei de Moisés. Lei é uma única coisa. A gente vai ter diferença daquilo que é tradição de homens, tá certo? Então a gente vai encontrar Paulo criticando diversas vezes. Uma vez eu trouxe um estudo só sobre isso aqui, quando Paulo está criticando, se você for olhar, Paulo constantemente critica tradições humanas, mas não a lei de Moisés, não a lei da Torá. Isso você não vai encontrar, tá bom? A palavra Torá, que a gente tanto fala, ela pode se referir a mais de uma coisa quando a gente lê. Não necessariamente quando a gente está falando Torá, a gente está falando dos mandamentos do Eterno apenas. Às vezes a gente está falando das leis, às vezes a gente está falando dos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Às vezes, quando usa a expressão Torá, a gente está se referindo ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas também à tradição oral. Muitas vezes, quando a gente fala a palavra Torá, ou lê a palavra Torá, a gente está se referindo ao Pentateuco e também à tradição oral. Às vezes, quando se usa a palavra Torá, o termo Torá, a gente está se referindo a todo o Velho Testamento, do hebraico Taná, não é isso? Então, às vezes você está usando a Torá para se referir a todo o Antigo Testamento, a todo o Taná, também ao Taná e à tradição oral. Às vezes você está usando o termo Torá, o Novo Testamento faz isso, para usar de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Às vezes, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mais a tradição oral. Por que há essa mistura de termos? Porque Torá quer dizer instrução. Torá quer dizer ensinamento, quer dizer lei. Mas mais do que lei, Torá quer dizer instrução. Então, quando a gente traduz os termos, às vezes a gente perde algumas nuances. Então, Torá não é usado apenas para se referir a 5 livros. Ela pode ser usada num termo muito maior. E eu poderia usar tranquilamente a Torá do Roche Francisco. São os ensinamentos do Roche Francisco. Torá de Kohanim, a Torá dos sacerdotes. A gente tem uma coletânea de livros chamado Torá de Kohanim, Torá dos sacerdotes. Então, Torá é um termo mais amplo do que simplesmente 5 livros da Bíblia. Esses mandamentos, eles vêm da Torá.
Volta aqui. Tá. Então, mais do que uma boa ação, uma mitzvah, um mandamento, é uma ação divina. São as regras do reino dos céus, dadas por nós a Deus por intermédio de Moisés. Ao cumprir uma mitzvah, ao cumprir um mandamento desse, estamos nos unindo a Deus e transformando este planeta e todo o universo numa moradia para o Altíssimo. O cumprimento das mitzvot pode ser encarado como a razão de existirmos. E aí eu cito Deuteronômio 32, 47, eu não trouxe ele aqui, mas é quando fala assim, ó, isso não é para vós coisa vã, isso é a vossa vida. Ao finalzinho lá, está encerrando a Torá, Moisés alerta, falou, isso não é bobagem para vocês, isso é a vida de vocês. Esses mandamentos que estão entregues aqui, estão registrados, isso é a vida de vocês. E a gente precisa entender que, através desses mandamentos, Deus encontrou uma forma de comunicar com a criação dele, comunicar com nós, seres humanos, que manejamos aqui e habitamos nessa criação do eterno, nesse mundo material que a gente vive, a forma de cumprir aqui leis que estão no reino dos céus. Então, ao cumprir aqui estas leis que funcionam no reino dos céus, nós fazemos deste local, deste mundo em que nós vivemos, um ambiente favorável à morada do eterno. Se a gente observar, quando o Eterno fala assim para Moisés, para construir um tabernáculo no meio do povo, para que ele pudesse habitar no meio do povo, para que ele pudesse habitar dentro do povo, que é a mesma expressão, nesse entorno, ele vai diversas vezes falar assim, olha, não pode ter sujeira no meio de vós. No acampamento em que vocês estiverem fazendo quando saírem à guerra, não pode ter sujeira, porque eu vou passear no meio do acampamento de vocês. No pecado de Balaão, tinha impureza no meio do povo. Isso afasta a presença do Eterno. Então, é fácil inferir, é fácil a gente chegar na conclusão de que, para que o Eterno habite no nosso meio, é importante que a gente viva num ambiente em que as leis do céu, essas leis de Deus, funcionem. Leis de Deus, leis do céu, leis do Mashiach, a gente está falando de uma única coisa. O fato é que existe um comportamento, uma forma de agir, uma forma de viver, que elas trazem a presença divina para o meio de nós. Tá certo? Maimônides, uma figura importantíssima na tradição aí, Moshe ben Maimônides, Rambam, viveu ali no século XII. Ele foi o primeiro que compilou em livros os mandamentos, que se atreveu a compilar e escrever esses mandamentos. Até Maimônides, até o século XII, a gente tinha esses mandamentos sendo passados por tradição. Mais antigo, na época do Talmud, do tempo de Yeshua, já se sabia a quantidade. O Talmud cita assim, os mandamentos são tantos, vamos chegar lá. Mas ele não detalha quais são esses mandamentos. Então, Maimônides, no século XII, ele cria uma metodologia da tradição que ele tinha recebido e detalha quais são esses mandamentos, separando ali por categorias. Não é unânime. Existiram outros que falaram assim, não são exatamente esses. Existem algumas variações. Todos eles vão chegar basicamente no mesmo local. O fato é que a unidade do povo judeu, essa citação aí do século IX, né? Do Rabi Saadia Gaon, nosso povo é um só graças à sua Torá. O que ele está falando? O que nos mantém unido é o nosso objetivo em torno dessa Torá. A prática dessa Torá, a vida prática de um servo de Deus, ela se mostra através das suas boas ações, ela se mostra através do cumprimento dos seus mandamentos. Agora, nunca, eu vou voltar de novo, nunca achando que esses mandamentos são suficientes para te tornar justo diante do Eterno. Isso nunca. É a confiança em Deus de que faz com que você possa se aproximar do Eterno. Essa confiança por meio do Mashiach, que limpa de nós toda vez que nós
pecamos, toda vez que nós erramos em cumprir o mandamento do Eterno. Afinal de contas, pecado nada mais é do que não cumprir um dos mandamentos do Eterno. A cada vez que você deixa de cumprir um mandamento impositivo e a cada vez que você comete uma transgressão em fazendo aquilo que te é proibido fazer, você está pecando. E a cada vez que a gente faz isso, a gente precisa de perdão, a gente precisa de expiação, e aí entra a figura do Mashiach, sem a qual é impossível se aproximar a Deus de maneira pura e limpa. Quantas são essas mitzvot faladas pelo Eterno no Sinai? Então, a soma total dos mandamentos que nos foram ordenados por Deus, conforme consta no rolo da Torá, é de 613 mandamentos. Sempre que vocês ouvirem a gente falar, os mandamentos, mitzvah, mitzvot, são 613. Esse número está registrado no Talmud. O detalhamento desse número, não. De novo, começa lá no século XII, até lá vinha de tradição, passando de tradição, e ainda hoje existe alguma outra diferença de alguma coisa que não está muito claro, de acordo com a metodologia que Maimônides colocou. É muito observada, é a principal. Desses 613 mandamentos, 248 correspondem às partes do nosso corpo, ossos, órgãos, membros do corpo humano, e são mandamentos positivos, mitzvot AC de faça, de fazer. Então, 248 mandamentos. Cientificamente, esse número 248 não bate, tá bom? A gente deve ter aí 200 e alguma coisa de ossos, mas aí soma órgãos, braços. A ideia não é que isso seja preciso cientificamente. A ideia é, cada parte do seu corpo está falando para você, faça, cumpra isso. Então, a Torá traz para a gente 248 mandamentos positivos, de coisas que você precisa fazer. Ao deixar de fazê-las, transgressão. Vai trazer 248 mais 365, dá os 613 mandamentos. Os 365 correspondem aos dias de um ano solar, que são as mitzvot lo ta'aseh, mandamentos proibitivos, não farás. E também, aí, de maneira alusiva, até porque o calendário solar ele vai surgir na cultura muitos anos depois. O calendário, quando foi dado a Torá, seguia um calendário lunar. Então, é uma alusão, como se cada dia tivesse aquela ideia, né, do por hoje não. Então, a cada dia você está seguindo ali em não fazer, não transgredir uma proibição que nos foi dada. Existem outros mandamentos, mas esses outros mandamentos foram dados como cerca para a Torá. Então, observa. Quando a gente fala das mitzvot, a gente está falando daquelas que foram entregues na Torá. Quando a gente lê os profetas, quando a gente lê os apóstolos, quando a gente lê alguns escritos em provérbios, a gente vai ver coisas ali que nos são dadas, e também por rabinos. Vou passar a outra aqui. Por rabinos ao longo da história, que nos foram dadas, que chegaram até nós, mas não são mandamentos do Eterno. Alguns deles são conselhos, bons conselhos. Se você fizer, você vai alcançar a vida. Você vai ter vantagens para a sua vida naquilo ali. Você vai estar acertando, você vai estar fazendo bem, vai estar colhendo bem para você. É bom que você faça assim, mas não necessariamente é um mandamento. Outros foram acrescentados depois, como cerca da Torá, algo que te mantém afastado da transgressão da Torá. Um exemplo claro, quando a gente acende as velas do Shabat, ou mesmo quando a gente veste o talite, o que a gente ora? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sobre o acender das velas. Não tem na Torá falando que você tem que acender as velas. Ainda assim, a gente chama esse procedimento do acendimento das velas como teus mandamentos, e nos santificaste com os teus mandamentos. E aí eu volto naquele ponto, quando a gente fala Torá, às vezes a gente está se referindo aos mandamentos, a gente às vezes está ampliando isso, se referindo à tradição oral. Tudo bem nisso daí, desde que a tradição oral não afronte a Torá.
Ah, mas isso pode acontecer? Pode acontecer. Yeshua criticou alguns pontos da tradição oral, os apóstolos criticaram alguns pontos da tradição oral quando essa tradição conflitava com a Torá. Então, isso pode acontecer. Quanto que nós temos de liberdade para avançar nisso? Muito pouco, muito pouco. Pessoas estudando muito, mas estudando muito ao longo de séculos. Mas eu gosto muito quando o Rocha Francisco ele fala assim, olha, entre um rabino famoso, vivo ou morto, que deixou legado, ele faz uma afirmação. E essa afirmação é conflitante com aquilo que o nosso maior rabino, Yeshua, nos ensinou. Eu não tenho dúvida de qual interpretação eu vou acolher, de qual eu vou aceitar. Ele pode ser o rabino que for. Se o ensino dele estiver contrário ao ensino de Yeshua, é claro que eu vou ficar com o ensino de Yeshua. É claro que eu vou ficar com o ensino do apóstolo Tiago, do apóstolo Paulo, rabinos, Shaul, rabino Yaakov. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O fato é, todas as vezes que a gente olhar essas discussões, elas não estão em torno dos mandamentos da Torá. As discussões registradas na Bíblia, registradas no Talmud, elas não estão em torno dos mandamentos da Torá. Elas são em torno de mandamentos que são cerca da Torá, mandamentos de homens. São bons, em sua grande maioria, são bons para nós. É bom que nós observemos. Mas se algum deles conflitar com a sua fé no Mashiach, pode ir lá olhar direitinho, não está falando de um mandamento da Torá. Tá bom? Meu Deus, como que eu vou descobrir isso? Conversando, estudando, orando. Vamos lá. Mandamentos. Espaço-tempo. Nem todos os mandamentos, nem todas as mitzvot são para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Nem tudo que está na Torá, na verdade, eu acho que pelo menos metade desses 613 mandamentos, ou mais até, eles não são aplicáveis hoje em dia por nós, fora da terra de Israel. Não é tanta coisa assim. Boa parte só vai ser cumprida por homens, outra parte só vai ser cumprida por mulheres, outra parte só vai ser cumprida pelo sacerdote, outra parte só vai ser cumprida na terra de Israel, outra parte só vai ser cumprida quando tiver templo funcionando. Então, nem todos não. A maior parte desses 613 mandamentos, a gente não consegue aplicar eles hoje. E qual a importância que eles têm para nós? Todos os mandamentos guardam em si um princípio. Quando o mandamento não puder ser cumprido, o seu princípio deve ser observado. Então, mesmo que a gente não consiga cumpri-lo, todos eles guardam um princípio. A nós compete estudar, entender esse princípio, e ele vai ter uma aplicação para a gente. Esse é o trabalho nosso aqui, nessa casa. Esse é o trabalho daqueles professores sérios. Vamos tentar trazer o que tem de mandamento da Torá que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Mesmo fora da terra de Israel, mesmo se você é de um gênero diferente, mesmo se você ocupa uma posição diferente, mesmo se você está num local diferente, num tempo diferente, existem princípios ali que podem ser observados. Boa. Boa. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? É o que está aqui. Eu vou trazer alguns exemplos. Alguns exemplos de mandamentos que não são tão comuns aí, mas que estão ali na Torá e que são aplicáveis, tá bom? Aplicáveis ao nosso no dia a dia. E aí o questionamento do Arnaldo, repito aqui para poder ficar registrado, quando Yeshua cita um desses mandamentos, que é ama a Deus acima de todas as coisas, cita um segundo, ama teu próximo como a ti mesmo, e coloca esses dois mandamentos como sendo os maiores mandamentos. Sim, esses, amar a Deus acima de todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo, tá na relação desses 248 mandamentos, tá bom? Positivos.
São 2 desses mandamentos. E aí, é óbvio, a gente vai ver aqui exemplos de mandamentos. Todos eles, sem dúvida, eles estão firmados no amor a Deus e no amor ao próximo. Mas existe um salto que não é fácil fazer a partir de assim, eu amo, então eu consigo entender tal coisa. De novo, volta no exemplo que eu usei para aqui, exemplo meio radical, um irmão casar com uma irmã. Ele ama a irmã, mas ele não pode casar com ela. Então observa que assim, às vezes, não dá para falar assim, eu amo, então eu não preciso observar nenhuma outra lei, porque tudo que vem a partir deste amor está certo. Não é assim que funciona. Existem limites. Existem limites. Amor está por trás desses limites. Mas se eu me apegar simplesmente à ideia de que eu amo a Deus, então eu sei fazer o que é certo, não vai funcionar. Eu não arriscaria. Até porque Yeshua falou assim, ensina a cumprir, até o menorzinho deles. Era isso? Automaticamente você terá que cumprir os outros mandamentos? Sim. Sim. Concordo. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Palavras de Yeshua. Se você me ama, você vai guardar os mandamentos. Aí ele falou, você vai guardar meus mandamentos. E por um tempo eu imaginei, atrás, no início da caminhada, não, Yeshua está falando dos mandamentos dele, não está falando dos mandamentos da Torá. E se você for olhar lá o texto, Yeshua fala assim, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Por isso que eu abri falando com vocês aqui, de que, olha, os meus mandamentos, na palavra de Yeshua, não são mandamentos diferentes dos mandamentos de Moisés. Tá bom? Até porque, quem é Yeshua segundo a visão de João? Lá no comecinho de João. Como que João define quem é a figura do Mashiach? É esse mandamento vivo. É o mandamento em forma de carne. É essa instrução do Eterno chamada de Torá em forma de ser humano. É uma coisa só. É uma coisa só. Veja, é absurdo você dissociar a figura de Yeshua da figura dos mandamentos da Torá. Essa é uma ideia, você dissociar o Mashiach dos mandamentos da Torá, como se o Mashiach tivesse vindo para que aquilo não mais valesse. Esse Mashiach não é Messias, tá bom? Vamos lá, vou trazer alguns exemplos aqui. E a gente vai daqui até o final percorrendo alguns exemplos. Por favor. Se você cumprir qualquer outro dos mandamentos, você estará caminhando em direção a estar amando o seu irmão. E eu vou, inclusive os proibitivos, mas eu vou mais além. Qualquer cumprimento de mandamento que não tenha por pano de fundo amar a Deus e amar o próximo, já não está valendo. Já não está valendo. Não dá para você querer cumprir um mandamento se por trás daquilo ali não está o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso. Dependem todos os outros. Isso aí. Não é faça isso e está tudo bem. Não, depende, porque não adianta você crer em Deus e saber que Deus existe se você não o ama. Percebe? Todos os mandamentos e são dependentes de amor a Deus e amor ao próximo. É isso. Aí, quando a gente vê Paulo falando da guarda legalista de mandamentos, é disso que ele está falando. Porque você passa a guardar mandamentos
dissociado do amor a Deus e do amor ao próximo. Vamos lá. Essa divisão M1 e essa numeração, esse 1, é como Maimônides compilou isso no livro Sefer HaMitzvot, o livro dos mandamentos, tá bom? O livro dos mandamentos. Então ele coloca lá o primeiro mandamento, esse M é de positivo, crer em Deus e saber que Deus existe. E aí ele explica, da onde que sai este mandamento? Ele sai do termo, eu sou Hashem, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, lá em Êxodo 22. A forma como nós vamos encontrar o texto escrito na Torá é o versículo, eu sou Hashem, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Na tradição, isso é o primeiro mandamento. Qual é o mandamento? Crê em Deus. Saiba que Ele existe. É um mandamento. Perceba que ele não está exatamente com essas palavras na Torá, mas ele vem daí. Mandamento 6, compilado por Maimônides. Apegar-se aos sábios como forma de apegar-se a Deus. E da onde sai isso? Da Torá. Ao Eterno teu Deus temerá, e a Ele servirás, dele te aproximarás. Então, de novo, o texto da Torá, ele diz, ao Eterno teu Deus temerás, e a Ele servirás, dele te aproximarás. Percebe que é impositivo. Ele está falando para você, olha, você tem que se aproximar de Deus. Como que a tradição cristalizou esse mandamento? Falando assim, ó, apegue-se aos sábios. Por que você vai se apegar ao sábio? Porque através do sábio, você se apega a Deus. E quando está falando sábio, está falando aí de toda a tradição que deixou vários ensinamentos para a gente. Nós temos que nos apegar a isso. Nós temos que estudar essas coisas, porque estudando essas coisas, você consegue temer a Deus, servir a Deus e se aproximar dele. Outra coisa que tem que estar em mente, que é um objetivo que eu quero fazer eu quero alcançar com vocês aqui. Às vezes a gente herda do meio de onde a gente veio, da tradição cristã, uma visão negativa dos mandamentos. E o que eu estou querendo mostrar é que isso é uma visão completamente deturpada. Os mandamentos são para a vida, amor, para benevolência. Para isso que o Eterno nos deu os mandamentos. Para orientar como nós como nós nos movemos, como nós andamos, como nós nos comportamos, nas nossas relações com Deus, com a sua criação, com os nossos irmãos. Vamos lá, um outro mandamento. Mandamento 202. Mandamento positivo. 202 desses 248. Todos esses aqui válidos para a gente hoje, aqui em Vitória, no Espírito Santo, no ano de 2025. Você tem que cumprir isso. Olha só, não é que você pode cumprir isso, mas você tem que cumprir isso. O mandamento diz assim, descarregar um animal cansado. É um mandamento. A tradição cristalizou como você é obrigado a descarregar um animal que está cansado. E da onde sai isso? De Êxodo 23, verso 5. Quando vires o asno daquele que tu odeias, deitado debaixo de sua carga, não te recusarás a ajudá-lo, auxiliá-lo-ás. Texto da Torá é esse. E aí, para o contexto em que Maimônides escreveu, está aí, ó, descarregar um animal cansado. É um mandamento. Hoje, no ano de 2025, continua sendo um mandamento descarregar um animal cansado. Mas existem outras formas que eu posso encontrar para cumprir esse mandamento. Confere? E é exatamente essas outras formas que a gente tem que aprender a distinguir o bem do mal. Isso é maturidade. Distinguir aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço. Se eu tenho que descarregar um animal cansado, mesmo daquele a quem eu odeio, daquele que eu tenho birra, talvez no meu inimigo, que dirá aliviar a carga de pessoas. Não é facultativo, tá? Você não tem escolha de fazer isso. É um mandamento. Ou mais. É um mandamento, alegrar-se nas festas. Da onde sai isso? O texto de Deuteronômio 16, 14, ele diz assim, alegrar-te-ás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o órfão, a viúva, que estão na tua cidade. Deuteronômio 16, 14. Compila este mandamento, sobra para a gente.
alegrar-se nas festas. Forma como Maimônides colocou. Eu sempre pergunto, o que tem de ruim nisso? E o que tem de vida nisso? Não é uma forma de viver? Agora, adianta fazer isso sem amar o irmão, sem amar o eterno? Não funciona. É a raiz, é a base, é de onde mana, jorra, da onde procede os outros mandamentos. Eu preciso me alegrar nas festas, mas preciso amar o meu irmão. Fazer essas coisas com 4 crianças em casa é muito interessante, tá? Tem que amar o irmão, senão não adianta se alegrar da festa. Mandamento 121. Deixar a respiga para os pobres. Aquilo que passou na colheita e ficou no chão. Não é o canto, é a respiga. Passou, colheu, não colheu tudo, caiu no chão. Você tem que deixar isso para o pobre. Sai de Levítico 23, 22. Não recolhereis a respiga da vossa ceifa. Para os pobres e para o estrangeiro os deixareis. Eu não tenho colheita para deixar para o pobre. Mas tem princípios aí que eu consigo observar. E, de novo, eu não tenho opção de não observar. É um mandamento. E eu falo por mim, eu peco direto. Toda hora eu estou pecando. É fácil deixar de cumprir um mandamento desse aí. Tropeçou, você já está devendo. Vamos mais um. Mandamento 205. Repreender o pecador. Levítico 19, 17 diz: repreenderás o teu companheiro e não levarás sobre ti o pecado. Não tem orientação. Olha, você está vendo alguém lá pecando, você tem que ir lá repreendê-lo, você tem que abrir os olhos dele. Você não pode fingir que aquilo não te diz respeito. Olha como que a cultura, às vezes, ela pode ir contrária àquilo que está na Torá. Às vezes a gente, não, eu não tenho nada a ver com isso. Será que você não tem nada a ver com isso? Às vezes você tem que ir. Agora, como que você vai é outra história. Vai pedir ajuda, não vai fazer na frente dos outros, ou às vezes tem que fazer na frente dos outros. Aí demanda sabedoria, demanda entendimento. Mas simplesmente fechar os olhos e falar, isso não me diz respeito, não é isso. A Torá está falando sobre você é obrigado a repreender o pecador. A seu tempo, né? Bom, enquanto o relógio permitir, eu vou percorrendo aqui com vocês. Acho que dá. Vamos para as proibições, algumas proibições. E aí, do mesmo jeito que Maimônides vai colocar de M1 a M248, ele vai colocar de P1 a P365. E eu também estou trazendo alguns aqui apenas que aplicáveis para nós hoje de maneira direta, né? ou quase direta. Proibição 66. Não deixar o corpo de um criminoso pendurado durante toda a noite após a sua execução. Da onde sai isso? Deuteronômio 21, 23. Não pernotarás seu cadáver no madeiro, porém certamente o enterrarás no mesmo dia. Aí, enterrar um corpo. É porque às vezes também parece que essas coisas são meio distantes, né? Mas é óbvio que tem que enterrar um corpo. Mas não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio assim. Talvez seja óbvio para a gente no século XXI, numa sociedade urbana, em que você tem serviços públicos, e vai tirar esse corpo da rua. Mas numa sociedade agrícola, distante, povo tribal, essas coisas não pareciam ser tão óbvias assim. É claro que você tem uma questão sanitária nisso aí também, mas eu tenho uma tendência de não associar mandamentos, mas isso é meu e de algum, não meu, né? Existem correntes diferentes, simplesmente a questões sanitárias. Mas você tem ali uma casa de uma alma, que é a imagem do Criador e que precisa ser respeitada. Aquele corpo foi a habitação de uma alma
Esta alma é a imagem do Criador e eu preciso respeitar esse corpo. Eu não posso simplesmente deixar pendurado lá. Volta não muito. Não precisamos voltar muito tempo, não. Volta numa sociedade europeia cristã de 2, 3 séculos atrás. O que era comum fazer com criminosos? E ainda hoje isso existe no mundo árabe. Estou lembrando, existe hoje isso no mundo árabe ainda. Mata, pendura e deixa o corpo pendurado num guindaste, para que todo mundo veja o que aconteceu. Mata, tira a cabeça e bota a cabeça fixada numa estaca. Pronto. Existe hoje ainda no Brasil? Existe hoje no Brasil. Tráfico, às vezes, faz isso em comunidades aí, vou usar o termo aí da mídia, aí, comunidades não pacificadas. Às vezes você tem isso. Não pode. Não pode. Está distante da Torá, está precisando de Torá, está precisando de refinamento da Torá. E é isso, de novo, né? Se a gente está aqui, no ano de 2025, na sociedade urbana que eu falei, mas onde o Estado não chega, né? Eu defendi falando que o Estado vai lá, recolhe corpo, aquela coisa toda. Mas onde o Estado não chega, que é numa comunidade dessa, está transgredindo diretamente um mandamento desse. Você não pode deixar lá pendurado, tem que ter respeito. Outra proibição, não deixar de fazer caridade aos nossos irmãos necessitados. Deuteronômio 15, 7 diz assim: se no meio de ti houver um mendigo entre os teus irmãos, numa das tuas cidades, na tua terra, que o eterno teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão ao teu irmão, o mendigo. Tradução disso, na visão de Maimônides, olha, você não pode deixar de fazer caridade. Tem que fazer caridade quando tiver um necessitado no seu meio. Eu corri para passar aqui mais uns 4 aqui e eu consigo encerrar. Um juiz não pode confiar na opinião de outro juiz. Da onde sai? Êxodo 23, 2. Para dar um veredito, um juiz deve ele mesmo analisar o caso e não ir pela maioria ou por outro juiz. Aí agora sim, Êxodo 23, 2. Não siga a maioria para condenar alguém. Quantas vezes a gente, por conta da língua má, por conta do lashon hará, a gente acaba condenando uma pessoa moralmente, não porque a gente analisou o caso, mas porque a gente ouviu uma história e está seguindo a opinião dessa outra pessoa, que naquele momento está se colocando como um juiz. Ela está julgando uma pessoa, julgando o ato de uma pessoa, julgando moralmente uma pessoa. Aí ela fala alguma coisa com você, lashon hará, língua má. Você ouve aquilo e acompanha aquele julgamento sem nem analisar o caso, sem nem conhecer a pessoa. É proibido, não pode fazer isso. Não pode. Não dar um conselho enganoso. Torá diz, Levítico 19, 4, diante do cego não porás obstáculos. Esse que está em amarelo é do Sefer HaMitzvot, tá? Se alguém é cego, na verdade, tudo isso aqui é do Sefer HaMitzvot, o próprio comentário é de Maimônides. Se alguém é cego, de alguma forma, e te pedir um conselho, este deve ser o melhor ao seu alcance. Não pode dar um conselho falso, é proibido. Não pode dar um conselho mais ou menos, não pode indicar um caminho errado, não pode. Isso é como a tradição vai eternizando e cristalizando esses mandamentos. Esse é massa. Não bisbilhotar. É proibido bisbilhotar. É proibido querer ficar sabendo da vida dos outros. Da onde sai? Essa proibição está expressa nas palavras: não andarás com mexerico entre o teu povo. Levítico 19, 16. Eu, Lucas, não sei como conciliar esse mandamento com rede social. Eu não sei. Por isso eu escolho não ter. Eu não sei se eu conseguiria pegar um celular. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo na congregação Graça e Verdade. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo em Israel. Deixa eu ver o que está acontecendo com o meu time de... Opa, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Eu acho que eu não conseguiria não bisbilhotar a vida dos outros.
Ah, mas o outro está mostrando. Então, como eu não consigo resolver isso, eu fui criando barreiras para me libertar disso. Se você consegue, ótimo. Mas avalie-se a si mesmo e se pergunte se você não está bisbilhotando a vida dos outros. O último que eu trouxe aqui, não ferir os pais. Olha que interessante isso, né? Maimônides comenta, não há uma proibição expressa, mas o castigo está descrito. Você não vai encontrar na Torá uma proibição para ferir os pais, mas você encontra a pena. Se tem uma pena prevista, em tese você não deveria fazer aquilo. Aquele que ferir ao seu pai ou à sua mãe certamente será morto. Êxodo 21, 15. Então, encerrando, me propus a desvendar algumas questões básicas sobre as mitzvot. A gente viu aí por que conhecê-las, o que são, quantas são, e os exemplos dos mandamentos. Encerro lembrando desses 4 pontos que a gente percorreu. Para que nós sejamos zelosos com Ele, nós devemos conhecer os seus mandamentos. Para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, como Yeshua ordenou, nós precisamos conhecer os mandamentos. Estar nessa luz implica em fazer boas obras. E fazer boas obras é sinônimo de cumprir os mandamentos. Mitzvot, mitzvah no singular. Amém? Shabbat shalom, queridos. Vamos ficar de pé para a gente orar. Obrigado a atenção, que o Eterno nos abençoe e nos proteja. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que nós possamos enxergar as maravilhas da Tua Torá, enxergar as maravilhas da Tua lei. Dá-nos força, dá-nos ânimo, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, Deus, dá-nos o propósito para que nós possamos ser zelosos das coisas do Senhor, para que nós possamos fazer brilhar a Sua luz através das nossas boas obras. Abra a nossa mente, permita-nos conhecer, Deus, e acima de tudo, fortaleça as nossas mãos, para que nós possamos nos aproximar do Senhor através das nossas ações diante do Senhor, diante da comunidade, diante da Tua criação, Deus. Eu clamo ao Senhor por misericórdia, fortaleça-nos. E acima de tudo, Pai, tenha de nós misericórdia, porque somos falhos. Perdoa as nossas falhas em nome de Yeshua, que se sacrificou por nós, por aquilo que nós não podemos fazer, que nós não conseguimos alcançar, que nós fraquejamos. Que a mão do Senhor seja sobre nós, o sangue de Yeshua limpe, lave, faça expiação por nós todos os dias, Pai. E que haja em nós um coração sincero, um coração arrependido, que busque cumprir os Teus mandamentos. Assim nós choramos em nome de Yeshua. E aí, Adonai panav lecha vihunecha, Isa Adonai panav elecha, veasem lecha, shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom, queridos.